Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa jornada espiritual em busca de comunhão e de sabedoria, estudando a palavra de Deus. Obrigado porque você está aí e obrigado porque você compartilha esse vídeo com seus amigos. Continue assim, porque assim nós iremos alcançar mais pessoas, acredite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal ou inscrita, por favor, se junte à nossa grande família, a família do Lição Fácil. Quando você se inscreve, você torna esse canal importante e relevante aí para as comunidades das redes sociais, tá bom? Vamos juntos nessa jornada. Ingratidão misteriosa. Assim, se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei ou o seu não gostei, caso por alguma razão você não aprecie, tá bom? Antes de mais nada, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos estudando um livro, que é a Bíblia, que é muito antigo, não foi escrito ontem, não foi escrito em português e não foi escrito no Brasil. Esse livro aqui foi escrito em uma região muito distante aqui do Brasil, a 10 mil quilômetros de distância, lá no Oriente Médio, por judeus que têm uma forma de pensar diferente da nossa. Então é preciso compreender o seu conteúdo, o seu contexto, não somente o contexto histórico, mas também até mesmo político e espiritual do povo para quem foi destinado essa literatura. O livro de Ezequiel, por exemplo, é um livro que tem mensagens apocalípticas. Ali tem símbolos que remetem a uma significação de entidades maiores e históricas. Menciona-se um aspecto histórico do local, mas por conta de ser uma literatura simbólica, ela dá significação a algo mais abrangente, maior, que está no futuro, inclusive, do futuro da perspectiva do profeta que recebeu a visão. Eu estou dizendo isso porque nós vamos ver aqui uma profecia que Deus deu a Ezequiel a respeito do rei de Tiro. Porém, como eu disse para você, apocalíptica, refere-se a um rei específico, mas como é apocalíptica, vai dar significação a algo mais abrangente. Quer ver? Ó? Vamos lá em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12, que diz assim, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci e permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras. Andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Obviamente, aqui não se refere a um personagem humano, porque diz que ele é perfeito. Olha aí, diz que ele é perfeito, o sinete da perfeição. Diz que ele estava no Éden, jardim de Deus. É óbvio que no tempo de Ezequiel, o Éden já tinha sido tirado da terra há milênios atrás. E diz a Bíblia que ele era querubim ungido e andava no monte santo de Deus. Bom, é claro que essa visão é uma visão apocalíptica e está apontando para um ser que assemelha-se à história desse rei de Tiro. Tiro era uma cidade próspera, portuária ali na Fenícia, e o seu rei era orgulhoso, se considerava um deus e sentava, segundo ele, no trono do próprio Deus. Aí, tomando esse personagem histórico, esse ser humano histórico falível, a profecia remete à história de Lúcifer, aquele anjo que foi altamente honrado pelo céu, sendo criado por Deus de maneira perfeita. O verso 15 traz aí o ápice dessa narrativa, quando diz, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja que Deus cria um ser belo, formoso, perfeito, era rico, majestoso, andava sobre pedras preciosas, de ouro foram feitos os seus engastes, ele tinha sabedoria, mas diz a Bíblia que ele era perfeito até que se achou iniquidade nele. Como pode um ser perfeito, num ambiente perfeito, diante de Deus, ainda assim
aparecer nele iniquidade? Há uma única resposta a essa pergunta: por conta do livre-arbítrio. Quando Deus criou os seres humanos livres, pensantes, é claro que ele se arrisca. Essas criaturas poderiam usar mal o direito de liberdade e escolher um caminho diferente daquele projetado pelo Criador, e foi exatamente isso que aconteceu. Veja o que diz o restante do relato, a partir do versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. E aqui nós percebemos como que esse ser celestial, angelical, chegou ao ponto da rebelião. Diz a Bíblia que ele se corrompeu por causa da sua formosura, ele viu tudo aquilo e achou que era mais importante do que era. E aqui está a raiz da rebelião desse ser. Ele estava totalmente insatisfeito com a posição elevadíssima que Deus tinha dado a ele. Ele achava que era belo demais, era sábio demais para estar numa posição que talvez para ele, não sei, na sua cabeça, no seu coração, era uma posição inferior, ele poderia estar acima daquela posição. Bom, nós sabemos aí que Lúcifer, sendo querubim da guarda, ele comandava também os anjos. Tanto é que diz a Bíblia que na sua rebelião ele levou consigo uma terça parte da população angelical, ou seja, ele tinha influência sobre os anjos. Como ele é o querubim da guarda, ele estava sob o comando da hoste angelical. Então, se ele comandava os anjos e acima dos anjos somente Deus, o que ele queria? Bom, se você for lá em Isaías 14, versículo 12, ele fala assim: subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E ele diz: exaltarei o meu trono. É claro que ele queria uma posição de igualdade com o próprio Criador. Ou seja, eu sou belo demais, sou sábio demais, sou forte demais para ser apenas um anjo comandante de outros anjos. Eu posso ser que nem o Deus eterno, ser adorado, ter o poder que ele tem, a honra que ele tem e sentar no trono que ele tem. Isso foi o que levou esse anjo à queda. E a queda. Tudo isso porque ele usou mal o seu livre-arbítrio. Agora, amigo, nós sabemos que esse é um relato muito superficial do que aconteceu ali, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, compreender com profundidade como e por que esse mal surgiu num ambiente perfeito, com um ser perfeito como aquele. Ellen White vai dizer o seguinte, escute: o pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isso seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Como pode um ser tão altamente honrado, num ambiente tão perfeito como o céu, chegar a esse ponto de rebelar-se contra o Criador? Como pode, né? Como pode? Não há explicação. A Bíblia fala que esse é o mistério da iniquidade. Essa é uma expressão que a Bíblia usa. Mistério da iniquidade. Mistério você já sabe o que significa. Não há como explicar, não há como entender. E Ellen White diz claramente, tentar explicar aqui é talvez justificar. Não havia razão alguma para esse ser que foi altamente honrado pelo céu chegar a um sentimento como esse. Não há como. E amigos, deixa eu dizer uma coisa. Satanás queria ser mais do que ele era. E isso demonstra ingratidão para com seu Criador, porque ele era alguém muito importante. Você há de convir comigo. Ele comandava as hostes angelicais, ele estava numa posição honrada, mas ele achou que aquilo era pouco para ele. Deixou que esse pensamento invadisse seu coração, pensou nele, deu vazão a ele e depois esse pensamento
extravasou-se em ação de rebelião contra o seu Criador e por isso foi expulso do céu. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está contente com aquilo que Deus te deu ou você vive reclamando? Você vive reclamando daquilo que você não tem. Imagina um indivíduo que está casado, ele olha para uma outra mulher e diz assim, feliz serei se eu puder me relacionar com ela. Para a sua destruição e infelicidade, não só dele, mas das pessoas que estão ao seu redor. Não cometa o mesmo erro que Satanás cometa. Seja grato e grata a Deus pelo que você tem. Pelo que você tem. Eu tenho certeza que se você assim fizer, você vai encontrar o sentido da vida e vai apreciar mais as bênçãos que Deus colocou nas suas mãos. Estamos em tempos difíceis, não estamos? Pois lembre-se que esses tempos difíceis só existem por causa da ação de um ser que era perfeito, que resolveu rebelar-se contra o Criador. Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus o fez livre e ele, usando sua liberdade de maneira irresponsável, trouxe a maldade que há no universo. Então, use bem sua liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Tudo que você quiser pensar e fazer, você pode. Mas isso não é a melhor decisão. Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando fala de lícito, quando fala de coisas legais, conforme a lei, imagine o pecado. Então, afaste dessas coisas, porque elas podem parecer lhe trazer algo vantajoso, mas no final são caminhos de morte. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude a nos concentrar nessa verdade, Senhor, nos ajude a ter força moral e espiritual para decidir de acordo com a Tua vontade. Confiamos em Ti, Te amamos e por isso os Seus planos são os melhores e os aceitamos para a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã estarei aqui ansiosamente esperando por você. Aproveite bem o seu dia.